Começa agora na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da UEM. Esse programa é um projeto de extensão em parceria com a Rádio Universitária UEM FM 106,9. E para o dia de hoje eu tenho a absoluta honra e a grata satisfação de contar com o psicanalista Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em psicanálise e em psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, é pós-doutor pela Manchester Metropolitan University, é analista membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano e autor, entre vasta obra, de Biografia da Depressão, lançado recentemente pela editora Paidós. Christian, muitíssimo obrigado. A UEM te saúda, o Departamento de Psicologia. Eu, particularmente, sou um leitor, sou um fã declarado do senhor. Seja muito bem-vindo. Eu quero começar aqui com a tentativa de convidá-lo a interpretar o cenário, né? Eu acho que a gente não tem muito como fugir hoje das relações entre política e saúde mental. No dia de hoje, em particular, o Brasil vive esse momento que muitos chamam de loucura generalizada e até delírios coletivos, né? No dia de hoje, em particular, mais particular ainda, nós tivemos aí notícias de pessoas celebrando um estado de sítio, essa coisa dos vídeos circulando em WhatsApp, né? A categoria de profissionais caminhoneiros, muitos deles celebrando um suposto estado de sítio que teria sido decretado. Então, tudo isso nos coloca realmente de frente com um fenômeno que se assemelha a um delírio, né, a uma patologia coletiva. Eu não sei bem como a gente chamaria isso. Eu queria que o senhor começasse um pouquinho sobre essa interpretação de que há, de fato, aparentemente, milhões de pessoas no Brasil vivendo um delírio coletivo. Como é que o senhor veria esse início de conversa nosso? Por favor, obrigado e seja bem-vindo. Bom, antes de tudo, agradecendo a você, Fábio, a UEM e a rádio, propiciando que a gente esteja junto hoje nessa conversa, né? E começando com essa ideia de que, de fato, já há algum tempo reapareceu, seria importante assinalar, né? Isso não veio de fora, né? Isso reapareceu traços fascistas no Brasil. Né? Tem um passado onde o Partido Integralista Brasileiro chegou a ser o segundo maior partido fascista do mundo, né? Perdendo só para a África do Sul. Isso estava um pouco nublado enquanto força social organizada e de um projeto político para cá, vamos dizer assim, ou de dois projetos políticos para cá, isso assumiu uma feição de fato organizada. Né? Então, para pensar esse fenômeno, claro que a gente, se tivesse na virada do século XIX, iríamos falar em epidemia de loucura, né? A gente ia falar na loucura das multidões, com o Le Bon, com o Tardy, com MacArthur, enfim, todos aqueles que entendiam o fenômeno político no século XIX a partir da psicologia nascente, segundo um certo problema, né? Que é mais ou menos assim: a civilização ela vai exigindo mais e mais níveis de racionalização, portanto de impessoalização, portanto de institucionalização das nossas práticas, né? Notadamente nas nossas práticas de transferência do poder por representação, né? Para os nossos líderes, nossos deputados, senadores, né? Que são representantes. Então, para esse processo histórico, a gente precisaria entender como que é possível
que surjam indivíduos que se imponham pela sua pessoalidade, pela sua personalidade, com uma força de atração sobre outros indivíduos, capazes de produzir um rebaixamento cognitivo e uma espécie de contraforça para o processo institucional, civilizatório ou de racionalização, se a gente for pensar com o Max Weber, né? Então, esses processos, eles são periódicos, eles envolvem um certo manejo da frustração, um certo manejo de ideais que são corrompidos e um manejo de identidades que se sentem ameaçadas. Então, aí você sai da psicopatologia individual e vai para um processo que os franceses chamaram folie à deux. Tá? Folie à deux é quando você tem uma loucura a dois, né? Em que, em geral, um tem uma formação delirante, e que tem ideias então paranoicas ou melancólicas, né? Mais raramente, e o outro tem um certo rebaixamento cognitivo, e que tem, tipo, mãe e filha, uma relação de poder, uma relação de influência. E esse mecanismo ele pode ser usado para a gente entender, né, a formação dessas novas massas guiadas por um líder que, em geral, vai se basear na produção de inimigos, na produção calculada, metódica de inimigos, vai se basear na assexualização, né, no duplo sentido de punir e vigiar sexualidades alternativas e, de, ao mesmo tempo, concorrer para a repressão da sexualidade dentro do grupo, né? Então, se a gente vê numa vertente neopentecostal, de um lado, né, e outra vertente, vamos dizer assim, do armamentismo, né, que se juntam para dar liga nesse novo discurso. Muito bem, professor. O senhor mencionou a expressão, a gestão desses afetos, né? Dá para a gente dizer que isso é, assim, bem gerenciado, né? Uma gestão do caos de forma planejada, não se trata pura e simplesmente de improviso e de amadorismo, é o contrário disso, existe uma gestão dessa loucura, desse caos que está sendo, através da disseminação de mentiras, né, muitas vezes propositalmente, com financiamentos, é chamado aí o tal gabinete do ódio, né, a gente até na pandemia a gente teve aquilo que foi chamado de Ministério da Saúde paralelo. Isso tudo é bem pensado, é uma estratégia da confusão. Olha, o Foucault definia um discurso, né, dizendo assim, um discurso é uma estratégia sem estrategista. Uma estratégia que ela vai se desenvolvendo e ela cria e ela localiza o seu líder, o seu estrategista. É um pouco como a gente vê hoje no YouTube, na internet, onde você tem milhares de pessoas oferecendo um determinado produto, um determinado discurso, e alguns são capturados pelo algoritmo porque são mais evocam mais identificação, e daí vocês puxa, esse tinha alguma característica especial. E ele que comandou a massa. Não, foi a massa que elegeu ele, né? Pelas características específicas que aquele indivíduo possui, que ele vai, então, coordenar e ser coordenado por esse discurso. Daí a recorrência de que o líder é, como diz o Adorno, né, o pequeno grande homem. Em geral, ele não é uma pessoa muito inteligente, não é uma pessoa muito criativa, não é uma pessoa comum demais, porque daí ele pode representar e dar curso para, vamos dizer assim, esse rebaixamento, né, cognitivo que o elege e que o mantém, de certa forma, num movimento social. Isso a gente tem que reconhecer, uma coisa nova, né, um movimento social de direita tão bem organizado, então, um pouco tempo, vamos dizer assim, no Brasil, e que, uma vez posto, né, o que a gente vai fazer? Vai ser trabalhoso para desconstruir isso. Eu acredito que vai ser muito trabalhoso, porque me parece que as fronteiras, né, do absurdo, daquilo que é impensável, isso foi bagunçado, né? Porque coisas que numa normalidade a gente não aceitaria, como isso aqui é claramente mentiroso, ou isso aqui é claramente absurdo, parece que atualmente confundiu bastante a cabeça das pessoas. Me vem à mente, obviamente, Psicologia das Massas, né, que está fazendo aí 100 anos, né?
E é incrível como parece que remete ao contexto contemporâneo. O senhor cita Adorno também, a personalidade autoritária, que foi uma pesquisa que identificou esse traço autoritário nas pessoas ditas comuns, né? Então, realmente, é incrível que estejamos vivendo isso. Como é que a gente pode apontar, professor, para saídas, né? Se a causa e os mecanismos e os sintomas são possíveis de identificar, como é que a gente poderia falar de alguma alternativa de saída, tratamento desse sintoma? É a educação? É sempre a educação e a cultura? Ou há alguns outros elementos que a gente pode pensar em contra-atacar esse gerenciamento do caos e da mentira que reinou? Olha, esse é um elemento importante, nem sempre tão ressaltado assim, né? A gente tem, entre os determinantes dessa situação, a aparição de uma nova forma de linguagem, né, a linguagem digital, que incluiu milhões de brasileiros no debate político, e muitos deles estavam cancelados, negados, afastados, né? E essa inclusão se deu sem muita mediação, e acusando um déficit de educação política, tá? Que é um déficit que vem da ditadura militar, né, da remoção da filosofia dos cursos, da sociologia dos cursos escolares, né, quer dizer, ninguém foi se dando conta de que isso cria uma vulnerabilidade, porque cria gerações que literalmente não entendem o poder, não entendem como funciona o sistema de representação, não entendem como funciona o universo do ordenamento jurídico, não entendem o que é a Constituição, quais são as características específicas da Constituição de 88. Hoje, mesmo nas melhores escolas em São Paulo, os cursos de história vão até a ditadura, não passam disso, né? Ou seja, você tem um gap de discussão política que concorreu para esse estado de coisas. E isso pode mudar. Outros caminhos para a reversão desse processo, né, diz respeito ao acolhimento da demanda que essa insatisfação contém, né? A gente pode dizer assim, Reich foi um pioneiro na detecção disso, né? O Reich também escreveu um trabalho, Psicologia de Massas do Fascismo, né, onde ele dizia assim, olha, nos processos totalitários se misturam formas agressivas, autoritárias, violentas, com demandas revolucionárias, verdadeiramente revolucionárias, né? Só que elas assumem um processo e um meio corrosivo, destrutivo, que faz com que elas se invertam, né? Bom, então, mas do que nós estamos falando, né? De certa forma, é um pleito que diz assim, as telecomunicações estão a serviço de um grande complô, né? Bom, isso, obviamente, é falso nos termos que está sendo colocado, mas reflete a importância de fazer uma reforma na distribuição de concessões, né? Que a gente sabe, vem da ditadura militar, completamente não pensado, isso está errado, né? Isso é uma reforma por se fazer. Por exemplo, há uma revolta das Forças Armadas e da polícia. E a gente vai dizer assim, mas o que está acontecendo que o Brasil não conseguiu fazer a reforma da sua polícia, e inclusive uma reeducação formativa, né, dos nossos policiais. Quer dizer, essa história de polícia militar e polícia civil, isso é um anacronismo, sabe? Equivocado. Daí você não mexe nisso, o que aparece? Todo o poder aos sargentos e a ideia de que você vai, então, restituir uma classe que está sendo mal reconhecida, né? Também a reforma política, né, no sentido mais estrito, que possa representar melhor os diferentes grupos, ela está posta aí. As nossas diferenças de gênero, de raça, historicamente assim recalcadas, né, elas vieram à tona. Aí vem um movimento que pega essa pauta e diz assim, não, mas então vamos falar no supremacismo branco, os brancos têm direito. É uma pauta invertida, mas que no fundo ela leu alguma coisa da contradição social real daquele país, né, ou do nosso país, né? Perfeito, professor. O senhor mencionou as polícias, né? Me vem à mente, fatalmente, o filme Tropa de Elite, que acho que foi um marco assim, na cultura brasileira, né?
que era para o país ter olhado para o filme e ter se alarmado com aquilo, né, que retratava uma força oficial do Estado que tem o objetivo de matar as pessoas deliberadamente, né? E ao invés disso, as pessoas se identificaram fartamente, largamente com todo o vocabulário e a postura daquele filme. Claro que não é o filme que abre as portas desse inferno todo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa capacidade que o Brasil teve de se identificar com essa violência, se identificar com essa faceta autoritária, né? Muito, em boa parte, o Brasil se olhou no espelho, dá para dizer isso, professor? Uma parte do Brasil se viu no espelho e a gente não gostou do que viu? Como é que o senhor enxerga isso daí? É uma boa imagem essa, né? Porque, de fato, ali no filme do Padilha, que é alguém informado, alguém que queria fazer um trabalho, vamos dizer assim, crítico, de esclarecimento, né? O que a gente constatou é o predomínio do pensamento mimético. A partir de então, isso foi se impondo mais e mais, né? É a ideia de que se você apresenta um objeto, um personagem, uma trama, aquilo tem valor de coerção, aquilo tem valor de imitação, e aquilo é uma espécie de proclama moral, né? Quer dizer, é para ser assim. Então, se você faz um romance distópico, você está contra o mundo. Se você faz uma peça, por exemplo, como foi a Queer Museum, você vai dizer, não, mas isso aí as pessoas não podem seguir, né? Vão bloquear isso, né? Por trás de toda a conversa, você tem uma recepção que foi se confirmando de que o que a gente vê é para ser imitado, não é para ser pensado, criticado, não é para você produzir distanciamento, não é para você produzir horror, né? E isso acho que vai aparecer aí na retórica política, mas vai aparecer na retórica religiosa contemporânea, né? Em que, por exemplo, o texto sagrado ele é lido numa hermenêutica, vamos dizer assim, sem mediação. Essa ideia de retirar as mediações, ela foi se aplicando então ao judiciário, aos universitários, à imprensa, aos artistas intelectuais, todos aqueles que fazem mediação. Não, e elas estão corrompidos. O que a gente quer é relação direta com a coisa, o que a gente quer é relação direta com o poder, né? Quer dizer, olha só, isso também é uma ideia revolucionária, né? Mais poder direto, mais democracia direta. A gente queria mais disso, mas não assim. Então, a reversão desse processo é, de fato, reconhecer que havia lá algo pendente e que gera insatisfação. Essa insatisfação não é de todo ilegítima, mas esta forma acaba, vamos dizer assim, comprometendo e destruindo aquilo que se pretendia. A vulgaridade do discurso, as alusões da sexualidade, a grosseria, elas fazem parte do projeto. Não é só porque é um tosco. O tosco é a expressão estética disso. É para ser assim. Porque isso produz intimidação e isso diz, esta é uma estética sem mediação. É linha direta. Isso me remete à gestão, por exemplo, da fundação, a Funarte, né? Em que o governo chegou a cancelar o financiamento de um festival de jazz por acreditar ou por justificar que não seria uma música divina, ou sei lá, com alguma possibilidade de encantamento divino, né? E me espanta, professor, e ao mesmo tempo eu acho incrível que os mesmos símbolos, né, utilizados por todo o regime totalitário, né, Deus, pátria, família, né, os mesmos símbolos ao longo do século XX todo foram utilizados novamente e grande parte das pessoas de fato se identificou. Professor, eu queria que o senhor olhasse um pouquinho agora no encaminhamento final do nosso programa, infelizmente só temos meia hora, eu queria que o senhor olhasse um pouquinho agora para as crianças, de alguma maneira eu queria enxergar no futuro, no médio prazo, alguma luz, né? Porque eu acho que essa batalha não é para agora, de fato, essa batalha é de geração, é de uma transformação mais profunda, né? A gente poderia pensar numa alfabetização maior, politicamente falando, e de saúde mental. Eu consigo trabalhar com uma proposta de educação em saúde mental, já que é o nosso tema de programa. Como que a gente olharia para as gerações que vêm vindo aí? Eles estão provavelmente vendo esse cenário e eu arrisco dizer que o fruto pode ser a indiferença extrema ou a descrença extrema na política, e nós já vimos que é pela política, e sempre será pela política, né, o mediador oficial
Como é que o senhor vê a possibilidade de uma reversão mais profunda em termos culturais desse momento que a gente está vivendo atualmente no país? Não sei se eu fui claro, misturei um monte de coisa na pergunta, mas o senhor... Estamos aí numa crise que é, de certa forma, global, mas ela é acentuada no Brasil em termos de saúde mental. O nosso encaminhamento político sanitário para a pandemia de Covid, ele acentuou aquilo que já é grave, né? O recolhimento social, a perda de laço, a perda de relação com o trabalho, falência, desemprego, redução e compressão territorial de algumas populações mais vulneráveis. Então, isso tudo são elementos, vamos dizer, desfavorecedores para a saúde mental e que trabalham na orientação, vamos dizer assim, necropolítica, não só deixar morrer, mas também deixar sofrer, né? Isso a gente viu declarado, é uma gripezinha, eu estou brincando que eu estou me afogando aqui com falta de ar, quer dizer, não é uma interpretação, isso é posto às claras, né? Então, quando a gente vai falar na infância, e hoje a gente trabalha bastante com essa ideia aqui nas escolas, mas também nas empresas, e nas universidades, em todas as atividades humanas que cuidam de pessoas, inclusive rádio, formação pública, né? É preciso acionar, constituir, criar uma mentalidade de cuidado em saúde mental, né? A saúde mental não é tarefa de especialista, se for vai dar errado sempre. Então, bom, o que são recursos básicos em saúde mental? Então a capacidade de escutar o outro, capacidade de conviver com conflito, capacidade de reverberar afetos e reconhecer afetos, capacidade de redução de racismo, bullying, opressão de gênero, etc., em todos os lugares, quer dizer, tolerância zero com isso, né? Capacidade da gente pensar em rede, né? De se escutar em rede, se cuidar em rede. Isso que são princípios elementares de criação no SUS, né? Isso vem dessa grande experiência mundial, que é o SUS e seu capítulo específico da serviços substitutivos em saúde mental, né? Então chegou a hora da gente aprender um pouco com o que custou tão caro para que a gente criasse, né? Território, cuidado e rede são três noções chaves que qualquer um que cuida de pessoas, que lida com pessoas, deveria ter, né? Deveria ter esses instrumentos básicos e levar isso em conta na sua ação, nas suas relações, no seu cotidiano. A saúde mental não é para quando você tem uma crise, está na angústia, porque aí, quer dizer, você já descuidou aí cronicamente de muita coisa, né? Você já não viu, você já não reconheceu, aí aparece o sintoma, né? Se a gente quer pensar do ponto de vista de alguma prevenção, do ponto de vista de alguma atenção à saúde mental, precisamos pôr esta pauta com a pauta geral para as pessoas. Eu vou te aproveitar, professor, para uma última pergunta, já que o senhor mencionou as políticas públicas de saúde mental, talvez elas sejam as que mais estão sendo destruídas atualmente. Há um pleno curso, aquilo que muitos têm chamado de contra-reforma psiquiátrica, que é novamente a destinação de recursos para as unidades asilares, né, manicomiais, que a gente chama de longas internações, não só os hospitais psiquiátricos e manicômios, como as auto-intituladas comunidades terapêuticas nas questões relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Como o senhor vê esse momento que está sendo intitulado de contra-reforma psiquiátrica e que tipo de luta antimanicomial resta para nós, pesquisadores e profissionais e aqueles estudantes que nos ouvem agora, né? Como é que o senhor avalia o cenário dessa contra-reforma psiquiátrica em curso? É mais um capítulo do retorno aos anos 70, né? Vamos voltar aos torturadores, vamos voltar ao Brasil grande, vamos voltar aos anos 70. O que você tinha nos anos 70? O grande negócio da saúde mental, em que o Estado subvencionava grupos hospitalares por anos, numa drenagem de recursos públicos mal empregados a favor, né, do silenciamento da loucura e do enriquecimento de determinados grupos. Bom, você quer voltar para os anos 70? Então vamos reviver isso aí. Vamos usar novas formas religiosas que estão aí disponíveis, vamos aplicar um revogaço no
no programa, nas portarias de saúde mental estabelecidas a partir da Lei Paulo Delgado 2001. Vamos fazer circular que a eletroconvulsoterapia funciona assim, a granel, a rodo, né? Eletrochoque. Vamos estimular a hipermedicalização, inclusive de infância. Vamos fazer o negócio da saúde mental voltar para a posição onde ele estava lá atrás, que é o quê? É discurso moral, né? Discurso moral e capitalização de almas, destruindo famílias, destruindo laços, destruindo relação com laboral, destruindo comunidades, né? Isso é um programa, Assim como nas artes a gente vai voltar aí para o que havia de pior nos anos 70, na cultura também, nas universidades, né? É todo um complexo, né, de destruição, né, de crença e destruição de valores, instituições, tá? Progressistas. Bom, infelizmente a gente se aproxima desse final. Eu já quero de antemão publicamente reconvidá-lo, porque esse bate-papo aqui poderia e deveria ir para muitos outros temas, que é da sua competência, da sua alçada e da minha curiosidade, da curiosidade do público. Eu conversei com Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, é pós-doutor pela Manchester Metropolitan University e é autor, entre vasta obra, da Biografia da Depressão, recentemente lançado pela PAIDOS esse ano de 2001. Professor Christian, muitíssimo obrigado. Eu não tenho palavras para agradecê-lo. O Departamento de Psicologia da UEM é seu fã. Eu sou, em particular, um leitor e fã. Fica aqui meu abraço, meu muito obrigado. Abraço a todos, ouvintes, professores, todo o pessoal de Maringá. Tchau, tchau. Eu fico louco, eu fico fora de si. Assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental? Como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.